Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de todo sábado de manhã cedinho. Amanhecemos junto com vocês, trazendo debates importantes, temas por vezes polêmicos, por vezes leves e divertidos, e essa é a nossa vontade de levar um bate-papo descontraído para vocês, sempre trazendo temas diferentes na bancada do Sexo Nada Frágil. Programa que tem no comando da técnica a Tailine Fobrich e comigo, Thalita Trenepol, debatendo de mais um assunto polêmico nesse fim de semana. Estamos com a Daiane Gissen, Neca Trenepol Crestani e Isabel Centenaro. E sempre, claro, evidenciando e trazendo em destaque os nossos patrocinadores. Com a gente, o Laboratório Unitar, que traz resultados precisos e laudos confiáveis para os seus exames. O lugar de fazer os seus check-ups é na Unitar, aqui de Não Me Toque, Carazinho e também Lagoa dos Três Cantos. São aí 3 filiais e mais a matriz de um atendimento de excelência na realização dos seus exames laboratoriais. Telefone para contato para agendamento no Laboratório Unitar é o 991 22 0846. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitar. E também com a gente, é claro, o Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, que conta com uma equipe especializada. São diversas profissionais que atuam e atendem na Clínica Lazo aqui de Não Me Toque, na Avenida Alto Jacuí, pertinho do Grupo Séries de Comunicação. Lá você conta com atendimento de forma integral, tanto da parte do físico quanto da parte do mental. Você tem profissionais que possam estar te auxiliando a cuidar da sua saúde e colocar ela em primeiro lugar, como deve ser. Telefone para contato, dúvidas e agendamentos é o 99100 3109. Faça uma visita e já conheça toda a equipe da Clínica Lazo que está junto com a gente em mais uma edição do Sexo Nada Frágil. Daiane Gissen, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa bancada novamente. Muito bom dia, Thalita, bom dia, Tailine, a Isabel, a Neca, todo mundo que está nos acompanhando. Uma satisfação estar aqui neste sábado gelado para fazer companhia e tratar de um assunto tão importante. Com certeza. Isabel Centenário, bom dia, pós-almoço. Dores nas costas de trabalhar, fazer muitas variedades alimentícias e claro que a gente desfrutou, falou muito bem do teu almoço de forma anterior, mas agora que a gente teve, o resultado dele na prática, a gente pode dizer que estava uma delícia, né? Delicioso. Uma salva de palmas para Isabela. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia meninas, e eu agradeço então de coração. E foi muito bom, muito 10 mesmo estar com vocês e poder apresentar um pouquinho da culinária italiana, né? Os meus dotes, então, né? E eu posso dizer para vocês que eu fiz tudo com muito amor e carinho. E tava com ansiedade, né, Isabel? Então, acho que assim, o resultado sempre é aquilo que você faz com amor, como a gente já muitas vezes falou aqui. E quando você faz com amor, sempre dá certo. Espero que tenham gostado, então, e que nós possamos repetir muitas e muitas vezes. Quando você quiser, Isabel. A nossa agenda está livre todos os dias à sua disposição. Neca Trenepol Crestani, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todas as meninas da bancada. E realmente foi um fim de semana atípico, né? Tava friozinho, mas tivemos aquele aconchego do lar, aquele aconchego das amizades, que nem a Isabel e o Zanata nos receberam com muito amor, com muito carinho. Então foi um dia assim que nós tiramos assim que foi para realmente dar risadas, brincar, e foi maravilhoso. Sem palavras, realmente. Cada vez que a gente vai na tua casa, Isabel, a gente volta renovada, com muitas energias boas. Ela vai estar começando a atender todos os... brincadeira. Mas poderia, né, Isabel? E não falou do fogão a lenha e da lareira, que o fogo faz parte dessa energia, né? Com certeza. E as pessoas, muitas vezes, elas fazem seus alimentos no fogão a gás. Nada contra, mas a energia do fogo é uma das energias que está faltando hoje para as pessoas, né? Demora mais para fazer, né? Mas a comida, ela fica com outro sabor. E daí fica ali quentinho. E fica ali quentinho em cima do fogão, serve, como é que chama, né? Self-service. É. Foi mais ou menos assim, né, Isabel? Mais ou menos isso. Bom, e com esse embalo de aconchego, de também, né, de poder desfrutar de bons momentos, a gente começa de uma forma mais extrovertida, mas hoje também a gente separou esse sábado para falar de uma situação que chamou muito atenção ao longo dessa semana, inclusive foi destaque aqui no Grupo Séries de Comunicação, de um adolescente que acabou matando os pais e o seu irmão de 3 anos apenas aqui no nosso país, porque ele recebeu um não
dos seus pais. Ele jogava um joguinho na internet, ele era jogador virtual então, e nessas plataformas de jogos ele acabou encontrando uma menina, né, que morava então no Mato Grosso, e eles começaram a ter um relacionamento de forma virtual. E ele queria muito conhecer essa, então, namorada virtual dele no Mato Grosso. E ele é um adolescente, ou seja, menor de idade. 14 anos, né? 14 anos. Então, ele pediu para os pais que ele queria autorização para poder viajar até o Mato Grosso para visitar essa namorada e conhecer ela, porque ele nem conhecia, com 14 anos de idade. E os pais não autorizaram. Porque primeiro ficaram com receio, não conheciam a menina. E é uma criança, né? Vamos lá, 14 anos, não estamos falando de uma pessoa de maior de idade, 19, 18 anos, que já tem um pouco mais de discernimento. E com esse não que ele recebeu, ele acabou ficando com aquilo indignado, né? E pegou a arma, então, que o seu pai tinha, porque ele tinha o CAC, né? Que é para o porte de arma para colecionadores, atiradores, enfim. Ele tinha essa autorização dessa arma. Ele pegou essa arma e matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos. E depois disso escondeu eles, né? Num ambiente da casa. Na cisterna da casa. E os familiares perguntando, porque eles não atendiam mais os telefones, e ele dizendo que eles tinham levado o irmão dele pro hospital para ele receber um atendimento, porque ele tinha ficado doente. E aí eles ligaram para todos os prontos de atendimento, todos os hospitais do município, e não tinha essa informação dessa entrada desse paciente. E aí então que eles acionaram a polícia, dando conta de um desaparecimento, então, dessas três pessoas, e a polícia foi até a casa. Quando foram até a casa, identificaram, então, que na cama tinha marcas de sangue, e aí começaram a sentir um cheiro forte, foram até essa cisterna e identificaram, então, os 3 corpos, e o adolescente, então, acabou assumindo o crime que ele teria matado por conta desse não que ele recebeu. E essa situação chamou muito a atenção, porque é algo que a gente precisa falar aqui no Grupo Séries, com esse viés social também, que é o poder do não. Né? O quanto a gente tem que trabalhar, principalmente quem é pai, quem é mãe, dessa responsabilidade de não dizer sim para tudo, mas o quanto também se tem, hoje em dia, uma responsabilidade ao dizer o não. Porque você tem que manter esse posicionamento com a criança. A criança tem que entender que não é não, e que não é porque vai pedir para a mãe que o não vai se transformar em sim, se o pai disse não é não. E as crianças hoje em dia, os adolescentes, por conta desse excesso de possibilidades, desse excesso de meios de comunicação, de formas de contato, eles não estão sabendo lidar com os nãos da vida. E a gente já falou aqui em outras oportunidades sobre algumas questões, principalmente no ambiente de trabalho, e hoje o tema vai ser um pouquinho mais amplo, né, para nós trazer a nossa visão, a nossa opinião sobre esse poder de dizer não. Assim como é importante saber dizer sim, na formação de jovens, de adolescentes, de crianças, o poder do não, por vezes, vale muito mais do que o sim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês entendem por essa situação, qual que é o ponto de vista de vocês, porque, particularmente, para mim, quando a gente noticiou essa informação no Café com Notícias, eu fiquei abismada, porque um não para não conhecer uma namorada virtual, levar um adolescente a matar toda a sua família. Isso pra mim é incabível, é uma coisa que realmente, eu comentava inclusive na programação, no café, que parece coisa de filme, porque não parece real. Filme de terror, né? Filme de terror. Eu escutei essa notícia superficial, agora fiquei sabendo os detalhes melhor, então, através de você. E eu acho que um pai e uma mãe que tem um mínimo de juízo diriam não. Porque uma questão, imagina um adolescente viajar, provavelmente ia ter que ir de avião, porque é Rio de Janeiro, estado, né? Até no Mato Grosso. É longinho, né? Teria que ir de avião, e daí tanto de ônibus quanto de avião tem que ter autorização dos pais, uma autorização por escrito. Não sei até se poderia viajar sozinho. Hoje se tem mecanismos, né? Só que tu tem que ter uma autorização, tem que questionar tudo quem vai acompanhar. No aeroporto ele é acompanhado por o responsável quem que vai receber ele lá. Vai receber ele lá. Agora, uma situação dessas é como você falou, parece um filme de terror, porque a gente não consegue imaginar uma coisa dessas acontecendo, né? Por um não, né? E uma coisa que a gente se leva a perguntar é onde é que nós vamos chegar com isso. Então, o que estava na cabeça dele? De repente ele estava apaixonado, que estava cego para outras coisas, a gente nunca sabe o que se passa. Claro, agora ele vai poder, de repente, explicar melhor. Mas é uma situação assim que a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender. Ele pode até explicar, né? Ele pode até explicar melhor, mas
ele não vai trazer a vida de volta, não vai trazer a família dele de volta para uma atitude de uma palavra não ser aceita. E é isso na nossa concepção, inadmissível, né? Porque o pai e a mãe, ele tem o direito do sim e do não, e a criança tem que entender. E não está fazendo um não, eles não estariam falando um não diferente, porque, eu só vou ter que dizer não por não. Não, porque não sabia nem se a menina que está do outro lado realmente era uma menina, né? De repente era uma armadilha, né? Que isso acontece muito hoje, tem muita... E a questão do não ali foi do pai e da mãe. E da criança, e do irmãozinho de 3 aninhos, né? Exatamente. O que o irmãozinho tinha a ver com isso e pagou com a vida? Realmente é de não entender mesmo. A gente fica pensando, né, e realmente trazer esse tema com relação ao não e debater essas questões do que envolvem essa coisa de que as crianças precisam aprender que existem autoridades e o pai e a mãe são as primeiras autoridades que a criança precisa aprender a respeitar. Depois vem os professores, vem a equipe diretiva, enfim, as autoridades, que sempre vai ter alguém nesse sentido ao longo da vida dele. Precisa se aprender isso desde cedo. E também no depoimento, né, na matéria que saiu posteriormente com as investigações, diz que ele não se arrepende de nada do que ele fez. Exatamente. E que ele, inclusive, diz que faria novamente, se fosse necessário. Então, aí também é uma questão, né, que provavelmente ele vai ter acompanhamento psicológico, enfim, é um caso que realmente extremo, né? Mas não muda o fato de que hoje, às vezes, o pai tá com uma criança no mercado, diz um não para um doce, e a criança se joga no chão, começa a chorar, gritar, até que o pai diz sim, né? É uma questão que a gente trouxe aqui, um caso extremo. Provavelmente isso vai ser investigado, né? Inclusive, se tem informação de que vão investigar, inclusive, se existe uma participação ou uma troca de ideias com a menina do Mato Grosso, né? Se ela está envolvida nessa situação, porque ele foi o executor, mas talvez eles teriam combinado isso. Então, tudo isso vai ser investigado a partir de agora. Mas essa situação extrema, claro que não é de praxe que acontece isso, mas a gente trouxe para chocar realmente nesse início de programa, para a gente debater sobre esse poder de dizer não. E, claro, a gente também tem que ter a compreensão de que o pai e a mãe, ele dá o sustento da casa. E enquanto você está embaixo daquele teto, você deve o mínimo de respeito ao que eles dizem. O que eles dizem é lei. E se eles não souberem respeitar os pais, como essa criança vai saber respeitar os professores? E posteriormente isso, o seu empregador? E posteriormente o seu companheiro de vida? Então, assim, é uma cadeia que, se ela não tá na base bem estruturada, que é pai e mãe, né? Ou quem for fazer o papel de pai e mãe, né? Porque a gente sabe que tem muitas famílias que tem, enfim, é criado só pela mãe pela avó, pelo pai apenas. Então, quem não tiver essa base, qual vai ser o resultado ali na frente? E é isso que preocupa. Por isso que trazer essa matéria e falar sobre o poder do não é que a gente tem que começar a compreender que, por mais que hoje seja tudo muito mais fácil do que talvez era no teu tempo, Isabel, talvez como era no teu tempo, mãe, que as coisas eram muito mais difíceis de tu se conseguir. E você ter a possibilidade de ter hoje na época era vocês uma boneca. Era uma boneca que tu ficava com aquela boneca por anos, tu brincava muito com ela. Hoje em dia, existem muitas opções de bonecas, cada semestre tem uma boneca nova que é lançada, uma nova tecnologia. Eu quero. Exato. E o quanto é importante nesse momento a postura firme dos pais de dizer não. Você tem aquela boneca. Só que esse não, Thalita, ele começa lá pequenininho. Então, a gente não sabe também nessa família como que foi, quantos não esse menino recebeu. Talvez o primeiro não, né? Então, é lá até os 6 anos, 7, que se forma toda a personalidade. Então, é nesses anos anteriores que você tem que saber dizer não, porque a criança sempre tenta de tudo. Ela testa os pais até o último limite. E se os pais não souberem serem firmes e dizerem não, a criança vai se sentir que é dona do mundo e que tudo tem que fazer como ela quer. E isso se transforma numa mão de obra depois que vai estar no mercado de trabalho. É como você falou, ele vai enfrentar os problemas depois na sociedade, né? Na escola, começa na escola, depois vai começar até com a polícia também, né? Também que vai ser envolvida a polícia quando uma pessoa não tem limites, noção, né? de limite, né? E daí com amizades vai ser assim, com família dele no futuro vai ser assim, com emprego vai ser assim. Então, o não, ele é
fundamental, claro que nunca você vai dizer sempre não, né? Sim. Você vai dizer não quando realmente tem que dizer não. Mas ele tem que aprender. E no momento que você diz não, você não pode voltar atrás. E nem o teu companheiro, né? Se é mulher e vice-versa. Eu acho que esse é o grande problema, né, Isabel? Ele tem que continuar sendo não pelo que está ao lado. Porque se um dá uma ordem e o outro desdá essa ordem, se foi. A gente conhece muitos casais que fazem isso, né? O pai diz uma coisa, a mãe amolece e diz outra. E aí a criança já entende o jogo e aí ela faz... Sempre ela vai fazer porque ela sabe que tem um que vai ceder e que vai dar toda a guarda para ela, né? Então, eu, na educação dos meus filhos, isso foi uma coisa que a gente priorizou desde o começo. Então, o pai dos meus filhos disse muitos nãos e fez muitas coisas que eu achei até errado, sabe? Até de bater. Mas eu nunca disse outra coisa. Eu nunca fui contra ele, sempre... eu acompanhei a decisão, né? E vice-versa. Essa conversa tem que estar clara entre o casal, e daí né? depois a gente conversava, aquilo achei que não devia ter feito, mas nunca na frente das crianças. E hoje eles comentam isso. Eles dizem que essa parte a gente fez super bem, né? Que eles sempre acham que que a gente nunca tirou respeito da palavra do um do outro, né? Sim. Então, a gente sempre teve aquela mesma opinião. Na hora que disse, está dito. Não tem voltar atrás. O mesmo diálogo. O mesmo diálogo. Então, isso ajuda muito na educação do filho, né? Porque ele sabe que depois o mundo está muito pior ali fora. E que nem tu estava falando antes, Thalita, a criança vai no mercado, fica chorando, gritando, porque não ganhou o que ela pediu, você joga no chão. O pai, às vezes, e a mãe, por vergonha, acabam... comprando para não passar, né? Cedendo aquela pressão da criança pelas pessoas que estão ao redor. Mas também eu acho errado, porque se tu me fizesse isso quando eu era pequena, que nunca fez, porque eu já saía contado. A ordem já vinha de casa, né? Já vinha de casa. Ai de fazer, né? Tu não se inventa, porque é aquela história, tu já canta, já leu a Bíblia antes de sair de casa, né? Então, o pai e a mãe vão lá e fazem isso, e aí a criança se acha a dona da verdade. Tudo ela pode, porque o não que o pai disse não valeu de nada. Então, tem que ter essa firmeza realmente, independente de doer naquele momento, independente de... mas eu estou passando vergonha, eu vou fazer meu filho passar vergonha. Não, independente de qualquer coisa, seja onde for, a criança desobedeceu, e a criança disse, ela tem uma fase onde ela aprende. Desobedeceu, a ordem maior é do pai. O dia que tu quiser fazer qualquer coisa, quando tu se sustentar, tu tiver o teu trabalho, tu vai fazer da tua forma. Agora, embaixo do meu teto, é desta forma. E hoje, esse posicionamento não está tendo dos pais. E uma coisa que eu acho que a gente pode comentar também, até para levar a reflexão de quem está em casa, que eu acho fundamental, é que vocês trouxeram um caso, mas que tem vários viés de interpretação, que é o caso típico do mercado da criança fazer birra, né? A gente sabe que por muitas vezes, sim, pode ser uma criança que apenas está fazendo birra, mas também temos hoje muitos casos de autistas, de pessoas especiais, crianças especiais, que às vezes estão no meio de uma crise. E eu acho que o que eu quero trazer de reflexão com esse comentário é que a gente não tem que se preocupar com o que está acontecendo lá. A gente tem que parar de julgar. Mas às vezes também, né, pode ser uma questão de eu ser uma criança especial que no fim das contas está no momento de uma crise e o problema maior e a reflexão que eu quero trazer é que a gente tem que parar de ficar cuidando do que os outros estão fazendo. A vida é nossa e a gente tem que cuidar do nosso próprio umbigo. Mal a gente consegue, às vezes, resolver os nossos problemas e não é dos outros que a gente vai ter que meter a colher. E eu acho que esse é o grande problema, porque muitos pais acabam realmente cedendo porque eles estão no ambiente público, no comércio, e eles têm medo do julgamento alheio e aí acabam cedendo e passando por cima do não que já tinham dito. Né? Porque muitas pessoas ficam olhando, daí parece que ficam se cutucando. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa já devem ter passado por uma situação semelhante de, talvez, um conhecido que teve isso e viu que muitas pessoas estavam ali naquele ambiente julgando. Eu acho que a gente tem que deixar cada um viver a sua vida, né? Cada pai tem que saber se é o momento do sim, se é o momento do não. E a gente tem que, sim, se colocar no nosso lugar e, principalmente, poder contribuir sempre, se for no caso de ser madrinha de uma criança, se tiver uma convivência, o que o pai e a mãe falou é norma. Ninguém tem que passar por cima, porque senão a criança já vai ter o entendimento de que aquilo é subjetivo. O não é da mãe, mas se fosse a Daiane ia ser sim. E o não ele deve acontecer, e daí a gente falou de criança, né? Mas acontece na vida da família, de todo mundo, no trabalho.
às vezes o empregado vem, quer um aumento, quer mudar um horário, então às vezes para a empresa não dá, e daí o chefe dele vai ter que dizer um não. Então esse não às vezes não é bem recebido, né? Ah, a Thalita disse não, ela é ruim, mas é necessário dizer esse não nesse momento, como é necessário, como a gente estava falando antes da educação dos filhos, né? E os filhos, mesmo grandes, a gente continua às vezes tendo que dizer um não para algumas coisas, né? Tu tem que dizer não para o esposo, às vezes, então não é... O não, ele sempre vai existir. E né? o poder dele é fundamental. Só que ele tem que ser dito no momento que realmente tem que ser dito. Porque às vezes não precisa ser um não, né? E eu acho que então, muito mais vale um sim mais vezes do que um não que depois se torna sim. O não tem que ser quando realmente você vê que tem que ser não e tem que ser firme naquele convicto. não. E doa quem doer. E normalmente ele dói um pouco, né? Ele dói. Mas depois, aí, de repente, na hora a pessoa não vê. Mas depois de um tempo ela vai ver que aquela pessoa que disse não estava certa. E porque a gente não diz não porque a gente quer dizer, porque é necessário. E ter essa compreensão faz com que a gente tenha na base a formação de pessoas que estejam num ambiente de comunidade e compreendam quando os outros nãos vierem, porque o não da família é fundamental para a criança ter noção de que na vida não vai ser todas as portas abertas para ela quando ela quiser. Tem muitas portas que vão ser fechadas e ela vai ter que saber lidar com esses nãos da vida. E se a criança não tem isso na base, vai chegar no lugar da escola e um professor vai dar uma nota baixa porque ela não teve um desempenho condizente naquela atividade, e o que a criança vai fazer? Ela vai fazer birra, vai fazer os pais ir até a escola para que ela ganhe uma nota melhor, porque ela entende que ela é merecedora de um valor, de uma nota maior naquele trabalho. Dessa criança, vai para o ambiente de trabalho, às vezes vai pedir alguma coisa para o chefe não tem condições, não tem, às vezes, né, possibilidade de dizer sim naquela situação, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, ele não vai entender aquele não naquele momento. Ele não vai compreender que, quem sabe, ali na frente ele possa receber um sim. E aí ele vai sair daquele emprego, porque não vai aceitar. Então, se tu não tem na base um não convicto, firme e bem explicado que o não é importante, quando tu for ter que viver em comunidade, tu vai ter muitos problemas. E o não dos outros vai doer muito mais para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto, do que o não dos pais. E vamos lá, Thalita. Vamos lá. Tem várias possibilidades aí. Tipo assim, tem colégio na escola que realmente muitos pais vão lá e tiram a autoridade de um professor, que naquele momento é a maior autoridade. Então, eu acho que realmente a base é a família, é os pais entenderem antes de mais nada. Porque não adianta dizer assim, viu, meu filho pode tudo, meu filho faz isso. O pai, quando tem um filho, vai educar esta criança, ele vai educar de uma forma que ele tem que aprender. Que o não vai chegar, às vezes, na frente, às vezes vai ter o sim, mas ele tem que saber lidar com as duas, com os dois lados da moeda, que é o sim e não. O sim e o não. Então, eu acho que é importante realmente ter uma base familiar, porque se não é ali, não tem problema. E outra coisa que me chamou muita atenção também, ele pegar a arma, né? Eu acho que ali também é algo que o cuidado que os pais têm que ter, porque esses dias eu andei vendo uma outra reportagem de uma menina, de um menino, que eles estavam sentados, pai, mãe e o menino, e a arma estava ali, foi brincar, matou a mãe. Sem querer. Esse tipo de equipamento é importante ter, né? Porque às vezes em alguma determinada região se torna importante para a proteção do lar. Mas ele tem que estar a acesso exclusivo do responsável. Para aquele que é responsável. Exatamente. Que sabe aquela fazer. Criança não tem que saber. Aquele jovem, ninguém tem que saber. Tem que estar fechada. Tem que estar chaveada. 7 chaves, com certeza. Porque realmente, às vezes, nesse caso, a criança foi com o dolo, né? Com a vontade, com o desejo e com aquela questão de que ele queria fazer isso. Mas às vezes pode ser uma questão de curiosidade e que pode acontecer uma tragédia. Então, sim, ali também careceu de responsabilidade dos pais em deixar aquela arma escondida e num local que só eles tivessem acesso. E aí eu acho que existe uma questão que vai diretamente a essa questão que a gente está falando de autoridade, de você saber respeitar a autoridade dos seus pais e de entender que aquele não é um não. Justamente isso que tu trouxe, Thalita, de que tem necessidade muitas vezes no interior, o pessoal tem armas por questão também de proteção, enfim.
sempre teve essa questão, sempre soube que tinha quando morava no interior. E eu sempre soube aonde estava e eu sempre soube que lá eu não poderia mexer. Eu sei desde criança que no quarto do meu pai e da minha mãe eu não mexo em nada, porque não é ali não é lugar de criança, não é lugar de mexer em nada. Então eu acho que falta essa imposição de aqui não e de entender, e aquela criança precisa entender que nem tudo é subjetivo. Não é só uma questão que o pessoal por muito tempo, né, até virou piada. Ah, tu quer vestir o vestido azul ou vermelho? E toda hora tu mostra para aquela criança que ela tem o poder de escolha sobre absolutamente tudo. Ah, você quer estudar antes ou depois do jantar, naquela questão da educação. Sim. E todo o tempo positiva. Ela tem o poder de escolher o que ela quer. E em que momento ela vai entender que, não, agora tu vai sentar e vai estudar, porque agora é hora de estudar. Onde é que tá essa autoridade do pai? Exato, e uma criança que não tem isso na base, de novo, quando ela tiver que ter uma responsabilidade dada por um chefe, ela não vai ter a compreensão de que naquele momento ela tem que baixar a cabeça e trabalhar. Ela não vai poder... Ela não tem que questionar se tá certo ou se tá errado. Naquele momento, ela vai fazer o que ela é mandada. Ela não vai poder escolher se ela vai trabalhar das 8 ao meio-dia ou das 7 às 11. Ela vai fazer o que a empresa tá designando ela para fazer. E as crianças têm muita curiosidade. Então, assim, tem casas que têm armas, casas que não têm. Hoje, na minha casa, não tem armas, mas já teve, né? E as crianças, então, são muito curiosas. Então, se você só esconde, eles vão ter a curiosidade também. Então, o que tem que fazer, na minha opinião? Tem que mostrar, ó, isso funciona assim, isso funciona assado, mas você não vai mexer. É assim que funciona, né? Então, sempre teve em lugar que... escondido, mas sabiam que estava lá, mas com a autoridade do pai, você não vai mexer ali. E graças a Deus, de novo, nunca foi mexido, entendeu? Autoridade, porque tem que ter obediência. Então, tá ali, foi matada a curiosidade, ó, isso aqui é assim, funciona assim, mas você não vai mexer porque é perigoso, porque não pode, e acabou. E assim, e o dia que tu tiver a tua idade de você ter a tua arma, você, se quiser, tu vai ter isso. Não vai ter. Mas é assim que ela funciona. Se apertar aqui, você está carregado. Então, foi explicado como é que funciona e foi só, aqui você não vai mexer. E não em lugar baixo e coisa, em lugar também reservado, óbvio, né? Então, graças a Deus, nunca teve problema, mas foi dada a autoridade. Mas é o poder do não. Aqui você não vai mexer. A chave do carro sempre teve pendurada no lugar dela. Aqui você não vai mexer no carro, acabou. Isso vai de uma coisa simples hoje em dia, que no horário do almoço você não vai olhar desenho. Justo. No horário do almoço você vai almoçar. E não fica ali no horário de estudar, você não vai fazer outra coisa senão fazer o teu tema de casa. Mas então, hoje está faltando, hoje pelo que a gente observa nos pais mais jovens, eles não estão tendo essa autoridade. Infelizmente, eu não sei nas gerações futuras o que vai ser. Eu não sei se é talvez porque eles também ficam muito no celular, que ficam mesmo, a gente mesmo fica. Graças a Deus não tem mais os filhos pequenos, mas a gente vê. Mas é sério, gente, isso é uma coisa séria. Eu não sei o que vai ser da futura geração. E não vamos lá, a gente não vamos longe. Thalita, eu não me lembro de tu... Uma coisa tão simples, tá? Mas eu não me lembro de tu mexer na minha bolsa. Sim. Não, com a curiosidade existia. Bolsa, não vai mexer. Jamais mexia na bolsa da mãe. Até hoje simples, eu peço licença se ela pede pra mim pegar alguma coisa. Porque é uma coisa que não é teu. Respeito. É respeito. Respeito pelo que é do outro. E aí, nisso entra aquela coisa, e da mesma forma eu aprendi, não vou mexer nas coisas dos meus pais, eu não vou entrar, se eu tô na casa da minha avó, eu não vou entrar no quarto da minha avó e do meu avô, porque eu sei que lá não vou abrir a geladeira. Não vou mexer em nada do que não é meu. É uma coisa que, não sei, vem da base e parece ser tão óbvio, mas é aquela questão, né, de que você precisa passar isso pra frente. E o óbvio precisa ser dito hoje em dia, e reiterado, e reafirmado, e dito de novo, porque a gente tá realmente preocupados, né, porque a gente vê muitas situações, nós principalmente, eu sempre falo eu e a Daiane, porque a gente tá iniciando a nossa trajetória, né? E provavelmente um dia vamos querer formar família. Então, a gente se preocupa muito com isso, porque aonde nós vamos chegar? Que mundo que nós vamos ter? Gente, hoje tu ter um filho é um ato de coragem. Vai ser do mesmo pensamento que o teu. Mas aí eu acho que assim, aí é uma questão que tu tem que estar consciente de que quando você inicia um relacionamento, essa pessoa tem que estar alinhada com você desde o início. Porque se não estiver alinhada desde o início, no final não vai alinhar, né? Não existe isso. E tu tem que te conhecer para saber se essa pessoa
ela vai estar alinhada com o que você pensa da vida, como você vai criar. E tudo isso tem que ser conversado. Uma coisa que chama muita atenção é que muitos relacionamentos, às vezes, que a gente percebeu, já teve, né? Que, depois de 7 anos junto, eles tiveram uma discussão e acabaram terminando o relacionamento porque um queria ter filho e o outro não queria. Gente, isso é uma coisa que tu tem que conversar no início. Porque é uma coisa pra vida. Entende? E isso vai da questão de como tu vai criar os filhos, qual que é a forma que você vai cuidar da casa, como é que as contas vão ser divididas. Tudo isso tem que ser claro e cristalino no início. E aí você precisa acreditar no seu parceiro, não achar que ele vai mudar, né? Porque se eu chego e digo, eu não quero ter filhos, e aí você vai me cobrar isso daqui 5 anos, eu te avisei no início. Mas vai chegar uma data que você vai querer. Não, eu já disse que eu não queria. Então, isso vale para qualquer um dos lados, né? Às vezes o homem não quer ter filhos e ele já disse lá, a mulher pensa, não, mas vai chegar uma hora que a mesma não coisa vai. De ter um cachorro, ter um animal de estimação, é a mesma coisa da questão, nós vamos dividir as nossas contas, o homem vai suprir todas as necessidades básicas da casa? Ok. Não, nós resolvemos em conjunto que nós vamos dividir meia tudo. Ok, isso tem que estar claro no início, para que depois não se vire um problema futuro. Até porque depois vem outros problemas para resolver. E quando você tem ainda esse, né? Exato. E quando tu vai ter a questão da decisão de ter um filho, você tem que conversar com o teu parceiro antes. Como que nós vamos fazer? Porque como é que vamos proceder? Um filho sozinho, né? Exatamente. E aí tem que estar muito alinhado, porque senão, infelizmente... E vai vir os nãos também, né? Com certeza. Tem que saber dizer. Outra coisa que eu estava pensando em não, já que hoje o tema é não, a gente também está falando de dizer não para os filhos, para os outros, mas a gente tem que aprender a dizer não para a gente também. Quantos não nós temos que aprender nós mesmos na hora que temos que decidir o não? Às vezes um não para uma comida que não faz bem, às vezes um não para uma... Não é para... tem coisas, de falar até. Gostaria de dizer aquilo para aquela pessoa, mas é melhor não falar. Ou às vezes tu não quer receber uma visita e tu só quer dizer, não, eu não quero. Então, às vezes, quantos não que você tem que saber que é para você mesmo, né? E que você deixa de dizer. E se você não aprende a dizer não para você mesmo, também as consequências vão vir. Né? Não, e dizer não só para você mesmo, né, Isabel? Dizer não também para certas situações na tua vida. Por exemplo, hoje, esse fim de semana, e esse dia até eu vou contar a história para ilustrar, né? Que eu tirei folga. Um dia que tava chovendo muito, lembra que eu tirei? Foi uma folga assim, folga que Deus olhou para mim e falou assim, essa menina ela precisa descansar. E choveu assim, mas o dia inteiro. E aí a minha amiga Uli, minha amiga de ensino médio, ela me mandou uma mensagem no fim da tarde, que ela tava de folga. E daí que se ela soubesse que eu tava de folga também, ela tinha ido lá em casa tomar um chimarrão e comer uma pipoca. Daí eu respondi pra ela mesmo, porque a gente já tem intimidade, né? E eu falei assim pra ela, não, eu não ia querer. Porque hoje eu queria só ler o meu livro e ficar no silêncio da minha casa sozinha, na minha própria companhia. Então mesmo que isso tu soubesse, eu não ia querer te receber. E daí ela falou assim, ainda bem que eu te conheço, porque senão eu ia ficar brava contigo. Eu ia me ofender. Depois assim, mas é que é importante também saber que tem momentos que sim, que eu quero interagir, que eu quero ter um momento com outras pessoas, mas também eu tenho que saber dizer não. Isabel, hoje eu não quero te ver. E tu tem que também ter essa compreensão para que eu não sinta receio de te dizer não, né? Hoje não tá legal, hoje eu tô com muita correria, tá tudo bem, se não for hoje vai ser amanhã, se não for amanhã não vai ser, mas a gente acaba não dizendo não. Ou, por exemplo, para certas situações da nossa vida que a gente tem que também aprender a dizer certos nãos quando você entende que aquilo não vai te fazer bem. E a gente não diz isso, né? Mas tu falou da visita, eu lembrei de um humorista, então, né? Hoje em dia a pessoa tem essa oportunidade, tem essa, né? A internet manda ali o recado, vou, não vou, né? Mas quando não tinha isso, a pessoa batia na porta, né? E daí você sempre vai receber, então é uma tática, você sempre vai receber a pessoa com uma bolsa na mão, sempre. Se tu não quer receber a pessoa, tu diz que tu tá de saída, né? E se você quer, você diz, tô chegando, cheguei agora. Então você tem as duas situações se você está com uma bolsa na mão. Um humorista fez isso e achei interessante. O que eu ia fazer? Eu ia fechar toda a casa, né? Deixar todas as luzes desligadas e pra mim pode apertar a campainha e bater. Vai ficar sentado lá fora. Se não quiser receber, não vou receber. Mas às vezes vai ficar batendo, tu não quer também, né? Mas é uma... Mas pode bater, é uma brincadeira. Pode bater, pode ligar. Existem fones, agora me veio na memória essa do meu... Um fim de semana, eu e a mãe, a Thalita era pequenininha, e eu e a mãe no apartamento, não, agora nós vamos tirar o domingo, porque a semana toda aquele agito e tal, vamos tirar o domingo para nós todo mundo ficar quietinho, olhar um filme, fazer uma coisinha só nós três, né? E aí nós tínhamos o tal do interfone. E aí eu disse, mãe, mas vai tocar o interfone? Não, vamos tirar do gancho.
Desce lá embaixo, né? Olha, escuta se escuta a gente falando. Eu disse, escutar. Gente, vocês não fazem ideia o que a minha mãe fez, tá? Ela pegou o interfone, ela passou fita isolante, passou pano, fita de novo, aquela fita crepe, daí mais fita crepe. Daí eu descia as escadas e falava lá embaixo, né? E ela falava lá em cima e eu escutava lá embaixo. Ela já tá escutando ainda. Aquele interfone ficou... Eu acho que a melhor coisa... Isso dá muito trabalho. Eu acho que a melhor forma de fazer é fingir que não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. Né? Deixa tocar, mas deixa deixa tocar. que toque. Porque tu também tem que se permitir dizer os sims quando você quer e os nãos quando você não quer. Só que o problema é que a gente quer muito, né? O ser humano, por si só, ele quer muito agradar o outro. E por vezes, a gente acaba dizendo muito sims pra agradar o outro, mas a gente acaba o quê? Desagradando a pessoa mais importante da nossa vida. Que é a gente mesmo. E às vezes, e aí indo por um outro lado, eu acho que às vezes a gente tem que dizer não pra algo que a gente quer muito, mas você tem uma responsabilidade maior que você tem que dizer não. Às vezes você tem alguma coisa pessoal que você gostaria muito de estar fazendo, mas surge alguma coisa que envolve trabalho, que envolve a doença de alguém que você ama muito, ou que envolve alguma outra situação e você precisa dizer não para aquilo que você quer muito, para dizer sim para outra coisa que talvez não é o que você queria, mas você precisa viver aquilo para conseguir fazer com que a sua vida aconteça, enfim, por um objetivo maior, por um sim que vai vir lá no futuro. E aí, às vezes, você tem que olhar muito além, dizer não para a alegria de agora, para pensar no futuro. E eu acho que esse, às vezes, é ainda mais difícil do que você dizer não quero te ver hoje, não vem na minha casa. Mas é difícil também para quem é sociável. É que pra mim é um pouco mais tranquilo. A Daiane é uma pessoa social, né? Eu sou sociável, então eu tive que muito trabalhar isso, porque às vezes também é importante para nós mesmos, né, ficar um pouco sozinho na nossa própria companhia. A Dani já vive isso por si só, ela adora, né? Então é muito mais difícil ela ter a possibilidade de pedidos, porque as pessoas já conhecem ela, né? Eu brinquei que daqui uns dias eu vou estar indo visitar 3 casas, né? E vou simplesmente bater. E vou dizer cadê meu pote. Porque tem pote na casa da Daiane, tem pote na casa da Adriana e da Kendra. E faz mais de meses, Isabel. Pote desse Tupperware, tá? né? Vou fazer propaganda aqui porque quem sabe um dia, né, ela venha a patrocinar o Sexo Nada Frágil. Seria um orgulho, né, inclusive. Mas, em todos os casos, vou fazer essas visitas surpresa. Porque até agora, Isabel, não me devolveram. Porque, assim, também não quero que devolva Vazio, Vazio. né? Qual que é a regra? O que foi dentro do pote? Nega maluca? Não, foi Feijão. Feijão pra ela, foi feijão. Pra Kendra foi... não me lembro o que foi. Pra Adriana foi... Com certeza elas Nega querem maluca. devolver com alguma coisa dentro e ainda não... 6 6 meses. Eu devolvi. É, 6 e eu meses. ainda tenho... 6 meses é demais. Daí eu vou começar essas visitas assim... relâmpago. Cheguei! Visita Daí eu vou relâmpago. querer- a visita é relâmpago na chegada, mas na saída eu quero janta, quero, né, ser regada a vinho, que nem foi na tua casa, Isabel. Então, elas que se preparem, já tô anunciando minha chegada no futuro. Mas eu acho que é importante... Nós vamos te trazer o pote logo, pode ter certeza. Com Segunda-feira. essa segunda-feira tu tá com o pote na mão. Terça. Mas é importante a gente ter essa consciência também, porque eu acho que, independente, isso que a Daiane trouxe é muito da questão de aonde você quer chegar, né? Porque para te ter essa visão ampla no momento e colocar na balança 2 situações, colocando a questão do emprego, então, e a questão de um lazer, de você sair um fim de semana, viajar com a pessoa que você gosta, né? E vamos botar no Grupo Séries, vamos trazer pra realidade, um plantão de jornalismo no Grupo Séries, né? Tu vai ter que escolher, né? Por vezes o teu superior vai te dizer que você vai estar naquele fim de semana de plantão, tu vai ter que desagradar a pessoa que você gosta. Mas se você tem, claro, um objetivo na tua mente, que tu quer chegar em determinado lugar, que você quer ser reconhecida profissionalmente, você tem oportunidade naquele ambiente, porque também tem isso, né? Pra ti também dizer certos sims que vão te doer, o outro não, tu também tem que ter ciência de que aquele ambiente vai te possibilitar esse crescimento, né? Um sim futuro. Então, se tu tem essa ciência e tu dizer o sim pro trabalho, não pra aquela pessoa, tu sabe que em algum momento o reconhecimento ele vai vir. Então, por mais que seja difícil, tu sabe onde tu quer chegar. Agora, se tu não sabe onde tu quer chegar, esse sim, esse não vai importar nada. Só vai ser sofrimento duplo, né? Porque tu vai ter que estar trabalhando o que tu não quer e vai ter que estar dizendo... Não vai ser... Então, o importante de tudo é tu saber se conhecer. Voltamos na premissa básica. Primeiro, se conhecer das coisas que você quer pra sua vida, que é aquilo que, se você sabe o que você quer pra sua vida, você vai saber dizer sim ou não, e vai entender que isso é mais importante do que agradar o próximo, é agradar a si mesmo. E o segundo, se você sabe onde que você quer chegar profissionalmente, no âmbito pessoal, você vai saber também equilibrar essa balança, porque nunca ela vai estar 100%
equitativa. Ela vai estar sempre um pouquinho mais pro lado pessoal, um pouquinho mais pro lado profissional, e assim é a vida. A gente tem que saber surfar nessas ondas que a gente tem de possibilidade. Agora, saber receber um não dentro de casa com amorosidade, pode ter certeza, você que está em casa, é muito mais fácil, é muito menos doloroso do que você não estar preparado para receber um não no futuro e você ter que lidar com isso sozinho. Porque sempre dizem, né, que o não que você recebe com amor é muito melhor do que aquele não que às vezes vem de fora, né? E o que vem, quando tu tá numa empresa, quando tu tem uma empresa, o teu sim e o teu não é pensando no melhor pra empresa. Se o funcionário vai ficar feliz, se ele vai ficar triste. Não é, isso não tá entrando em pauta nesse momento. Exatamente. E claro, né, meninas, desenvolver esse tema, trazer essa responsabilização, essa conscientização, também é o nosso papel aqui como integrantes, então, num programa, de um grupo de comunicação, porque a gente precisa fazer com que a geração futura tenha solução, né? Porque a gente não quer que siga nessa mesma onda que está acontecendo hoje, porque a gente vê que isso não está dando certo. E a gente sempre fala aqui, principalmente no Sexo Nada Frágil, que quando não tivermos nas pessoas empreendedoras que hoje temos ainda, né, vivas, o que vai ser dessa geração? Quem é que vai ser os criadores? Quem vai querer trabalhar? Quem vai querer ser empreendedor? Porque hoje os jovens querem muito o que é fácil, mas nada que vem fácil é duradouro. Bom, então a gente vai chegando para a reta final do nosso programa desse sábado, inclusive último sábado do mês 6, logo se aproximamos de mais um mês e claro, sempre acompanhando cedinho da manhã aqui com todo mundo que tá ligado por vídeo no nosso canal no YouTube e também nas emissoras que integram aqui o Grupo Séries. O Sexo Nada Frágil vai ficando por aqui, deixo para vocês fazerem as suas considerações finais. Meninas, começo então pela Isabel, neste sábado, pós-refeição do sábado anterior, sábado que vem, se Deus quiser, ali por 12h30 a gente chega lá de novo, Isabel. Então tá. Então, ela já nem diz mais não, né? Ela só aceita. Não vou tentar nem dizer não hoje. Antes de finalizar, quero mandar um abraço para um grande amigo meu que falou que escuta o programa. Elton Escher, de Vitor Greff, a filha dele é minha colega, ele sempre fez as aberturas, móveis ali, agora ele está mais fazendo artesanato. Encontrei ele aqui na cidade essa semana, então ele... É ouvinte. Escuta, ouvinte assíduo, então um abraço, Elton. Um abraço de todas nós. De todas as meninas aqui. Já fez o merchan, inclusive, né? E também não poderia deixar de parabenizar as meninas da Câmara, né? Que quinta-noite fizeram uma bela programação, Nós por Elas. O tema foi superação, então foram os depoimentos das meninas que deram lá, foi muito emocionante, não teve quem não chorou, né? Então a gente... eu quero parabenizar a NEC e as meninas da Câmara, todas que colaboraram e que organizaram esse evento e que vai ter outros também, né? Então a gente tem que convidar essas mulheres para participar, porque foi muito, muito 10. Então, um bom final de semana a todos os ouvintes, né? E até sábado que vem, se não tiver que fazer almoço, e se não... tá bom. Acho que elas não me querem aqui, né? Agora colocou a pressão da presença ao almoço. Brincadeira, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? A gente faz para agradar e com amor. Bom fim de semana a todos. Bom, e só para deixar claro, né, que não importa se as coisas estiverem fechadas, a gente vai achar um jeito de entrar por alguma janela, né? Aquilo que a gente deu de dica que não se cabe a você, Isabel. Tá? A gente dá um jeito de entrar na casa. A gente sabe que tem várias portas lá. Né, Catarina Cristani? Isabel, só para complementar, não precisa tu fazer lá exatamente. Tem outras casas, tem a da Thalita, que tu pode cozinhar, na da Daiane. Então, e assim vai indo, sabe? O problema é a comida italiana, né? Vocês querem a mão de obra. A mão de obra. O local a gente cede, não tem problema nenhum. Os ingredientes a gente arruma, a gente compra. Tudo, eu faço a lista próxima Só vez. vai ser difícil de fazer a questão da galinha, né? Eu sei que tu criou ela, fez toda a questão de... Despenou. Nunca vai ver. Essa foi boa, mas tudo bem. Vamos lá. Mas, em primeiro lugar, também agradecer a presença de vocês lá no nosso evento da Câmara de Vereadores, Nós por Elas, um evento com o tema superação, e realmente a gente fez com muito carinho para cada mulher e foi magnífico, né? Eu posso dizer assim, eu estou realizada, porque o que a gente imaginou e o que a gente queria aconteceu. Então, obrigada por vocês estarem presentes lá. É vocês que fazem as coisas acontecer. E desejar a todos aí
um excelente e abençoado final de semana. Não esquecendo, façam o tema de casa, digam não também, que o não também é muito importante. Um beijo no coração de cada um. Daiane Guissen. Muito obrigada, meninas, pela companhia neste sábado. Agradecer a Isabel. A gente realmente chega de um jeito ou de outro, às vezes de surpresa, né? Os portões já vão se abrindo para nós quando a gente vai chegando. Já conhece. Foi maravilhoso o sábado passado, foi muito bom estar contigo. E a gente espera ter outras oportunidades. Nesse caso, eu até recebo visitas na minha casa daí, por uma culinária. Daí ela abre a exceção, Isabel, tu viu só? Não, são pessoas especiais, uma comida especial, a gente abre as exceções. Especiais. E agradecer, é claro, a companhia de vocês e a Neca trouxe, né? Façam o tema de casa, digam não, mas façam o tema de casa junto com os seus filhos. Sentem do lado dele também, digam o não, mas estejam presentes em todos os momentos, porque isso vale muito mais do que um não vazio, como a Isabel trouxe, aquele não em que você explica o porquê que você está junto, faz muita diferença. Então, um ótimo final de semana a todos. Bom, esse foi o Sexo Nada Frágil deste sábado no oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Resultados precisos e laudos confiáveis é com a Unitá. Telefone é o 991-220846 e não se esqueçam que no dia 10 é o dia E, dia especial dos exames, que tem descontos imperdíveis no Laboratório Unitá. Em Não Me Toque, a sua matriz, 2 filiais em Carazinho e uma também em Lagoa dos Três Cantos. E também com a gente na nossa programação, a presença especial, é claro, da Clínica Lazo, que cuida da sua saúde de forma integral. A Clínica Lazo tem diversas profissionais que estão prontas para te atender e cuidar da sua saúde física, mental, de forma presencial ou também de forma online. Temos a Carol, que é psicóloga, Daniela, que é médica com enfoque na saúde mental, a Camila Piuco, que é nutricionista, também temos a Karine Thomas, que é biomédica, esteta, a Karine Oliveira, que é pedagoga, e a Paula Quadros, que é psicóloga. Então são diversas profissionais atuando em diversos segmentos que vão poder estar cuidando da sua saúde e colocando ela em primeiro lugar, como sempre deve ser. Para quem está interessado em saber mais, tirar suas dúvidas, fazer também o seu agendamento, é rápido, fácil, é através do 991003109. O Laboratório Unitá e a Clínica Lazo ofereceram mais uma edição do Sexo Nada Frágil, que fica por aqui e volta no mês que vem com mais um tema pra gente debater juntos com vocês. Até lá, bom fim de semana!